Olá pessoal, bem-vindos ao Produto em Pauta, histórias de produtos da Jaco. Aqui é o Joca, estou aqui para compartilhar com vocês histórias reais de produto da Jaco, mostrando como resolver os desafios de gestão de produtos e de transformação digital por meio de histórias que vivi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira e os aprendizados que tive ao longo desse caminho. Nesse primeiro episódio, a pauta é a história de como comecei na carreira de gestão de produtos. É uma história lá das antigas mesmo, da década de 90, antes mesmo da internet estar disponível no Brasil. A gente vai ver como às vezes a gente faz gestão de produtos sem perceber, o que mostra que gestão de produtos, antes de ser uma carreira, é uma necessidade das empresas que usam ou pretendem usar a tecnologia, ou seja, todas as empresas. Bora? Essa é a história do meu primeiro empreendimento, da minha primeira startup que eu cofundei com mais 3 sócios lá no início da década de 90. Tudo começou quando eu estava terminando minha formação em engenharia da computação lá no ITA, em São José dos Campos. No último ano, um tio meu me fez uma proposta bem interessante, abrir uma empresa de BBS, o Bulletin Board System, que segundo ele era uma espécie de rede de computadores que tinha usuários que se conectavam por telefone. Ele não entendia muito de computadores, mas entendia de negócios e havia tido alguns negócios bem-sucedidos, outros nem tanto. Para quem não conhece, BBS é uma espécie de precursor da internet. Imagina uma rede onde as pessoas se conectam usando linhas telefônicas e podem enviar mensagens, baixar arquivos, participar de fóruns e até mesmo conversar em salas de chat. Isso tudo lá em 92, 93, numa época que a internet não existia. A internet começou a ser disponibilizada no Brasil no final de 1995. Aceitei o desafio e comecei a trabalhar na empresa. Éramos 4 sócios, mas inicialmente só eu trabalhava a tempo integral. Eu era o SysOp, ou seja, o operador do sistema. Isso significa que eu cuidava de tudo, desde a configuração técnica e manutenção do sistema, até a instalação de hardware e software. Eu era também responsável por responder às dúvidas dos usuários, resolver problemas técnicos e gerenciar as assinaturas e cobranças. O nome do nosso BBS era Persocom, que tinha esse foco em Personal Communication, comunicação pessoal. Depois de alguns anos, a gente optou por mudar o nome para Dial Data, já visualizando, de uma certa forma, oferecer serviços também para empresas e não só para usuários pessoa física. O acesso ao BBS era feito por linhas telefônicas. Cada linha permitia a conexão de um único usuário por vez. Para atender a demanda que estava crescendo e crescendo, ainda bem, instalamos um monte de linhas telefônicas, a gente chegou a ter mais de 90 linhas de acesso, o que possibilitava, obviamente, mais de 90 usuários se conectando ali simultaneamente. Eu lembro que a gente tinha até uma conta, de quantos assinantes cabiam por cada linha telefônica para suportar esses horários de pico, especialmente à noite, quando tinha um grande número de usuários conectados simultaneamente. Os usuários se conectavam ao BBS, baixavam arquivos, liam e respondiam suas mensagens pessoais ou mensagens ali em fóruns de temas específicos, participavam dos chats e depois se desconectavam, liberando a linha para que outro usuário pudesse acessar. A gente implementou um modelo de assinatura que oferecia aos usuários 1 hora por dia de acesso ao BBS. Esse limite incentivava os usuários a aproveitarem o máximo o tempo disponível. Também gerava uma espécie de rodízio, permitindo que mais pessoas pudessem se conectar ali ao sistema. Uma das minhas principais preocupações era manter o BBS atraente e relevante. Então eu estava sempre buscando novidades para trazer ali para o BBS. Então buscava novos arquivos, como imagens, novos programas, novos jogos. Eu fazia também integração com outros BBS para troca de mensagem entre os usuários dos diferentes sistemas, tanto de BBS aqui no Brasil quanto de outros países. A gente pode dizer, de uma certa forma, que o BBS foi o precursor da internet e até mesmo das redes sociais.
Assim como a internet permite a troca de informações e a comunicação em tempo real, os BBS ofereciam uma plataforma de interação digital numa época em que essas tecnologias estavam bem no começo. Além disso, se a gente olhar, os BBS eles promoviam, né, a formação de comunidades online, onde pessoas com interesses comuns podiam se reunir, compartilhar conhecimento e até mesmo construir relacionamentos, antecipando aí muitas das funcionalidades que hoje são comuns nas redes sociais. O mais interessante dessa jornada foi perceber que, com o tempo, eu estava exercendo o papel de Product Manager sem saber. Naquela época, meu foco era conectar os objetivos da empresa, né, aumentar o engajamento dos usuários, para garantir que os usuários, né, vissem valor ali e continuassem como assinantes. E eu conectava esse objetivo da empresa com as soluções para os problemas e necessidades dos clientes, né, a busca por informação, entretenimento e socialização. Eu estava sempre buscando e criando novas atrações para manter os usuários engajados e interessados em voltar ao BBS. Isso é exatamente o que uma pessoa gestora de produto faz. Ela usa a tecnologia para resolver os problemas e necessidades das clientes e, com isso, atingir os objetivos da empresa. Em 1998, a gente vendeu a Dial para uma empresa americana chamada Via Networks, que naquela época estava comprando provedores de serviços de internet em vários países, com o objetivo de criar um grande provedor global e, eventualmente, fazer o IPO, que era algo que acontecia bastante naquela época, no final dos anos 90 ali. Após a venda, eu recebi uma proposta de trabalhar ali na Via Networks em uma posição global. Lá na Dial Data, apesar de eu exercer esse papel de Product Manager sem saber, o nome da minha função ali era de diretor de tecnologia. E a oferta que eu recebi era para uma posição de diretor de produtos, reportando ao vice-presidente de marketing. A missão do cargo era criar um portfólio de produtos comum entre as diferentes empresas do grupo. Cada uma tinha lá seus produtos ali de hospedagem, link dedicado e assim por diante. E meu objetivo era, a partir dessas diferentes ofertas, criar um portfólio comum ali de produtos e fazer com que a empresa não parecesse uma colcha de retalhos, mas sim uma empresa coesa ali com um portfólio de produtos que era ofertado nos diferentes países da mesma forma. Achei a oferta interessante e aceitei. E aí foi a primeira vez que eu ocupei um cargo de produtos oficialmente, reportando para o marketing, pois essa função de gestão de produtos naquela época era tradicionalmente alocada no marketing. Isso acontecia porque o marketing é responsável por aqueles famosos 4 Ps: produto, preço, praça e promoção. Naquela época, final da década de 90, estava começando a ficar clara essa necessidade de uma função dedicada, conectando os objetivos de negócio e os problemas e necessidades dos clientes por meio de tecnologia. Algumas empresas colocavam essa função no marketing, né, em função ali do P de produto, dos 4 Ps de marketing, e outras preferiam ali colocar em tecnologia, pois as pessoas que ocupavam essa função eram, na sua maioria, pessoas oriundas da área de tecnologia, desenvolvedoras de software, engenheiras de software e assim por diante. Então acabavam colocando, né, o Product Management dentro de tecnologia. Esse era o mais comum, ou ficava em marketing ou ficava em tecnologia. No início dos anos 2000, esse papel da gestão de produtos ali começou a ficar mais claro e eventualmente se tornou uma área independente. Quando eu me juntei ali à Local Web em 2005, eu recebi o convite do Gilberto Maltner, que é cofundador da Local Web, foi colega ali no ITA, para eu ser Product Manager e ajudar na estratégia de diversificação de portfólio de produtos da empresa. Essa estratégia o Giba criou porque naquela época a Local Web oferecia somente hospedagem de sites e estava começando a aparecer alguns hospedeiros gratuitos, como aquele HPG. A minha missão era exatamente ajudar na diversificação do portfólio de produtos, fazendo ali, né, dando um apoio no desenvolvimento e lançamento dos novos produtos para compor esse portfólio aí mais diversificado.
Eu vou falar mais sobre a local web no próximo episódio. Algumas pessoas me procuram para mentoria dizendo que querem migrar para a área de produto, mas que não têm nenhuma experiência na área. E que é difícil as empresas avaliarem essas pessoas sem experiência prévia em produto exatamente por isso. Quando eu converso com essas pessoas, né, querendo saber mais ali sobre a carreira, enfim, o que ela já fez, eu normalmente pergunto se ela teve alguma oportunidade de usar a tecnologia para resolver problema e necessidade do cliente e com isso atingir os objetivos da empresa. Na maioria das vezes, na maioria das conversas que eu tenho, a resposta é sim. Aí eu costumo falar para essa pessoa que, você já exerceu, né, o papel de gestora de produtos. E eu recomendo que ela inclua isso lá na sua história. Quando a gente busca, né, essas soluções tecnológicas que conectam os objetivos da empresa com as necessidades dos clientes, a gente está, de fato, exercendo esse papel de Product Manager. Foi uma das coisas que eu aprendi, né, criando ali e operando esse BBS ali lá no começo da minha carreira. Eu não só pude aplicar e expandir esses meus conhecimentos de engenharia da computação, que eu tinha acabado de ganhar ali, estudando isso na faculdade, mas eu também aprendi muito sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente e inovação tecnológica. Mas assim, o que eu acho que foi mais valioso mesmo foi entender que muitas vezes a gente está desempenhando uma função que ela é crucial ali, né, como a que hoje a gente chama de gestão de produtos, sem perceber. Né? Muitas vezes essas novas funções elas acabam aparecendo, né? A necessidade pela nova função ela aparece antes dela ter um nome próprio, enfim, se tornar uma função, uma carreira propriamente dita. Chegamos assim ao fim do primeiro episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco. Espero que essa história tenha trazido alguns insights que possam ser úteis aí na sua jornada. No próximo episódio, eu vou falar um pouco sobre como a gente começou a usar dados na local web e na Conta Azul também. E como, né, ter dados pode realmente causar uma transformação na empresa. Lembre-se de seguir o nosso podcast, compartilhar com sua rede e nos enviar suas perguntas através das redes sociais da Jaco. Te agradeço por nos acompanhar e espero você no próximo episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco. Até lá!